Amém. Eu gostaria que você abrisse sua Bíblia agora lá na carta que Tiago escreveu. Pode abrir a sua Bíblia, o seu smartphone, tudo que contém a palavra aí você pode se utilizar. Se tem alguém do seu lado que tem dificuldade, você olha aí, você ajuda essa pessoa. Tiago no capítulo 2. Você pode deixar aberto aí em Tiago no capítulo 2. Olha só, todas as cartas do Novo Testamento, quando elas foram escritas com algum propósito. Todas elas, nenhuma carta foi escrita aleatoriamente. A gente vê aí as cartas que Paulo escreveu, os evangelhos, né? O evangelho significa Jesus, então o evangelho, Jesus segundo Marcos, Jesus segundo Mateus, segundo Lucas, aí nós vemos João apresentando Jesus. Aí vem as cartas de Paulo, algumas pastorais, outras doutrinárias, sanando alguma necessidade da igreja local, que as pessoas escreviam e Paulo correspondia a isso e doutrinava essas igrejas. E nós temos a carta aqui que escreveu Tiago, e aqui é a carta que eu quero falar um pouquinho com vocês nessa noite aqui, falar um pouquinho sobre fé nesse culto aqui. Olha só, Tiago, quando ele escreve essa carta aqui, ele tem dois propósitos. Essa carta que ele escreveu tem dois objetivos. O primeiro deles, se você olhar logo no primeiro versículo, você já consegue identificar para quem que Tiago escreveu. Para quem ele escreveu essa carta? Se você ler Tiago capítulo 1, versículo 1, ele está escrito assim, ó: Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos dispersas entre as nações. Aí ele fala, saudações. Olha só, as 12 tribos dispersas. Eu não sei se você lembra quem são essas tribos dispersas, mas são todos os judeus que não estavam na Palestina. Porque quando o cristianismo começou a dar aquele boom, depois de Pentecostes, ali em Atos 2, que todo mundo conhece, lembra, o cristianismo começou a crescer muito rapidamente ali, os discípulos se espalharam e começaram a ministrar, e milhares e milhares de pessoas já iam aceitando a Jesus, reconhecendo que ele era o Messias, o Salvador, o nosso Senhor. E aí começou uma perseguição muito grande na igreja. Quando começou essa perseguição, os judeus começaram a se espalhar. E aí se chama dispersão, né? Onde os judeus foram dispersos ali da Palestina, eles saíram daquele contexto ali e começaram a se espalhar. Então Tiago está escrevendo especificamente para esses judeus. Ele começa a ver essa perseguição e começa a ajudá-los. No entanto, que se você continuar seguindo aí o versículo 2, ele fala assim, meus irmãos, considerem motivo de grande alegria. Olha só que interessante, considerem motivo de grande alegria o quê? O fato de passarem muito bem. Ué, não está escrito isso na Bíblia de vocês, não? Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações. É igual aquela música lá, né? E vai passando pela prova, dando glória a Deus. É isso daqui, ó. Considerem motivo de alegria vocês passarem por diversas provações. Eu não sei se você se alegra quando você está passando por um momento difícil, né? Ô Pai, obrigado aqui por essa provação que o Senhor me dá. Cada dia é uma melhor que a outra, né? Eu não sei se você é assim no seu dia a dia, mas é isso que Tiago está incentivando aqueles judeus que estavam na dispersão. Eles estavam sofrendo perseguições constantes devido ao professar da sua fé, devido ao mostrarem essa crença em Jesus. E eles passando por isso, e Tiago vem orientando, porque uma coisa que estava acontecendo, e é um dos primeiros propósitos pelo qual Tiago escreve essa carta aqui, eles, pelo fato de eles estarem dispersos, eles não tinham, muitas vezes, nos locais onde eles estavam, no templo, eles não tinham lugar para adoração, eles tinham as sinagogas, e as sinagogas não tinham culto. Os templos tinham uma parte litúrgica de culto, as sinagogas não. A sinagoga eles liam a lei de Moisés, eles liam a Torá, né, o Pentateuco, os 5 primeiros livros aqui do Antigo Testamento. Eles liam isso ali constantemente. E por isso, eu sei que todo mundo conhece esse versículo de cor, que é Tiago 1, no versículo 22. Vê se você não lembra ele de cor aí. Dá uma olhadinha o que está escrito aí. Tiago, no capítulo 1, versículo 22. O que está escrito aí? Você sabe ele de cor, mas só para você lembrar. Sejam o quê? Praticantes. E não simplesmente ouvintes. Por quê? Porque nas sinagogas eles só liam a lei. Eles só liam. Eles iam até lá
escutavam a lei e saíam dali como se tivesse tudo bem, tudo certo, beleza. A nossa vida agora no cristianismo é só isso. Eu vou até a sinagoga, escuto a palavra e vou para casa. Tiago fala, não, meus irmãos, espera aí, não é isso. Não sejam simplesmente ouvintes da palavra, sejam praticantes. Por quê? Porque esse evangelho tem que ser visto na sua vida, tem que ser visto no seu modo de vida, no seu estilo de vida. Então não sejam simplesmente ouvintes desse evangelho, mas sim praticantes dessa palavra que vocês estão ouvindo, dessas leis, desses princípios. Pratiquem isso na sua vida diária. E aí um outro motivo que ele vem escrever essa carta, que é o segundo, e aquilo que eu quero falar, é auxiliar na falta de incoerência das pessoas devido a eles simplesmente só ouvirem a palavra e não praticar. E é onde eu quero ler mesmo, que isso só foi para a gente contextualizar e entender um pouco da carta de Tiago, o momento histórico que estava ali, é no capítulo 2, a partir do versículo 14. Aí que eu quero que vocês agora acompanhem aí. Olha só, Tiago, capítulo 2, a partir do versículo 14, fala assim, ó. Amém? Todos acharam aí? Podemos ler? Olha só, de que adianta, meus irmãos, alguém dizer que tem fé, se não tem obras? Acaso a fé pode salvá-lo? Se um irmão ou uma irmã estiver necessitando de roupas e do alimento de cada dia, e um de vocês lhe disser, vá em paz, aqueça-se e alimente-se até satisfazer-se, sem porém lhe dar nada, de que adianta isso? Assim também a fé por si só, se não for acompanhada de obras, está morta. Mas alguém dirá, você tem fé? Eu tenho obras. Mostre-me a sua fé, olha só isso, mostre-me a sua fé sem obras, e eu lhe mostrarei a minha fé pelas obras. Você crê que existe um só Deus? Muito bem, até mesmo os demônios creem e tremem. Insensato, quer certificar-se de que a fé sem obras é inútil? Não foi Abraão, nosso antepassado, justificado por obras, quando ofereceu seu filho Isaque sobre o altar? Você pode ver que tanto a fé como as obras estavam atuando juntas, e a fé foi aperfeiçoada pelas obras. Cumpriu-se assim a escritura que diz, Abraão creu em Deus, e isso lhe foi acreditado como justiça, e ele foi chamado amigo de Deus. Vejo que uma pessoa é justificada por obras, e não apenas pela fé. Caso semelhante ao de Raabe, a prostituta. Não foi ela justificada pelas obras quando acolheu os espias e os fez sair de outro caminho? Assim como o corpo sem o espírito está morto, também a fé sem obras está morta. Olha só, antes de mais nada, antes de começar, eu quero deixar muito bem claro aqui, olha só, porque quando nós acabamos de ler aqui, e principalmente o versículo 14, ele dá meio que um nó na cabeça, ele fala assim, acaso a fé pode salvá-lo? Ele está fazendo uma pergunta ali, retórica, querendo que você responda não, porque ele está falando desse contexto, mas nós sabemos que Paulo, quando ele escreve a carta à igreja de Éfeso, no capítulo 2, no versículo 8, ele fala que a salvação é mediante a graça de Deus, pela fé, não vem das obras para que ninguém se glorie. Então olha só, parece que está falando duas coisas, um fala que é pela fé, parece que Paulo e Tiago estão numa briga aí para saber como que nós vamos ser salvos, mas não, isso não é uma briga, isso é uma coisa conjunta. Paulo, quando ele fala que a salvação vem por essa graça de Deus mediante a fé, ele está falando assim, que o que você precisa para ser justificado diante de Deus, o que você precisa para ter a salvação, para a salvação te alcançar, é ter essa fé. Você precisa ter essa crença, essa fé em quem? Em Cristo Jesus, que Ele é o Filho de Deus, que Ele desceu à terra, que Ele foi ali, esvaziou-se da sua glória, habitou entre nós, venceu a morte, ressuscitou ali, foi crucificado por nós, entregou a vida dele. Essa fé em Cristo Jesus, e que Ele foi assunto aos céus e nos deu o Espírito Santo, essa crença, essa fé nos traz salvação, nos traz a justificação. Então isso é uma justificação inicial. O que é uma justificação? Quando Deus olha para mim, Ele não vê mais o Denis, pecador. Por quê? Porque Ele vê Jesus que se entregou na cruz pelo Denis. Então quando Ele olha assim, a palavra diz que o salário do pecado é a morte, mas quando Ele olha para o Denis, Ele vê Jesus, Ele fez, não, alguém já morreu por ele está salvo. E glória a Deus por isso, porque alguém se entregou por nós. Alguém que não tinha pecado se entregou por nós, pecadores. Isso é uma salvação, isso é justificação ali. Isso que Paulo está falando em Efésios 2, no versículo 8. Porém, não para por aí. Então você é salvo, amém, glória a Deus, agora eu posso fazer qualquer outra coisa. Não. Aí Tiago vem e fala assim, não, peraí, você foi salvo pela fé, essa graça. O que é graça? O favor imerecido, nós não merecemos. A graça do Senhor nos alcança e por isso nós somos salvos. Ele fala, mas essa graça, essa fé, ela tem que produzir algo na sua vida. Ela não pode ser morta, por isso que ele fala que a fé sem obras ela é
morta. E eu queria aqui falar com vocês hoje sobre 4 pontos sobre a fé, que muitas vezes nós achamos que é fé e não é fé. E isso nos confunde. Então, hoje nós vamos aprender esses pontos aqui sobre a fé. Olha só, o primeiro que eu separei aqui, que eu escrevi, é que muitas vezes nós achamos que a fé é aquilo que nós temos, que quando nós colocamos ela em ação, Deus começa a se mexer. Não sei se você já ouviu essa frase aqui, que a fé é a alavanca que move as mãos de Deus, né? A fé é aquilo que move as mãos de Deus. Se a gente for por esse pressuposto, a gente vai achar que Deus está paradão, sem fazer nada. E quando você exerce a fé, agora Deus está trabalhando, né? Agora Deus está se mexendo porque eu exerci a minha fé. Não, gente. Deus está sempre trabalhando. A fé faz com que as nossas mãos trabalhem. Porque você crê, você faz. Porque você acredita, você trabalha. Sabe, porque você confia, você vai e exerce isso. E você vai e coloca a mão na massa. E você vai e você prega. E você vai e você toca. E você vai e você canta. E você vai e você faz um vídeo. E coloca isso para que as pessoas também recebam. Por quê? Porque você acredita, porque você tem fé. Aí você trabalha. Deus não está paradão, não. Como se Deus estivesse lá no Shabá, né, no descanso, esperando você exercitar a sua fé. Não, a fé não é isso. A fé é para que nós venhamos a trabalhar. A fé é para que nós venhamos colocar a nossa mão na massa e de fato vim aqui. Quando você chegou aqui, as cadeiras estavam bonitinhas, alinhadinhas, os envelopes aí, o pessoal na recepção ali, limpando. Quando você chegou aqui, os músicos já estavam aqui. Por quê? Porque nós acreditamos, porque nós temos fé e por isso nós trabalhamos. E por isso nós fazemos em prol de algo maior, nós fazemos pelas pessoas, por quê? Porque nós temos fé em Jesus, porque nós acreditamos. Porque senão seria muito fácil, é como se a fé fosse uma coisa minha e as obras fosse algo do Senhor e a gente ficasse parado e as coisas iam acontecendo naturalmente. Não, não é assim. A fé tem que nos colocarem, por isso que Tiago, ele começa e ele faz essa carta aqui. Porque as pessoas estavam simplesmente ouvindo e falaram assim, não, eu tenho fé, e eu tenho fé, só isso. Não, ele fala, fé sem obras é morta, gente, vocês precisam fazer. Essa fé precisa ser representada, sabe? Essa fé precisa ser mostrada. Por isso que no versículo 18 ele fala assim, ó, mostre-me a sua fé sem obras e eu lhe mostrarei a minha fé pelas obras. Pô, se eu declaro essa fé, ela vai ser nítida, você vai ver. Pô, ele faz porque ele crê naquilo. Ele prega porque ele crê naquilo. Ele serve ali porque ele acredita naquilo, porque ele professa aquela fé e por isso ele faz. Não simplesmente ao contrário. Você acredita e não faz nada. Você fica paradão e fala, não, você acredita. Você acredita na cura? Não, então ora por essa pessoa aqui. Não, é Deus que vai curar. Eu estou aqui, eu acredito, mas Deus que faz a obra aí, cara. Pode deixar aí. Não, se você acredita, se você tem fé, vai lá, impõe as mãos e ora. Vai lá e prega. Vai lá e anuncia o evangelho. E anuncia um reino. E ajuda, e faz, e coopera. Ah, você não sabe às vezes pregar, entrega aqui, ó, visitante, vai lá, entrega para ele, fala para ele vir visitar a gente. Eu tinha um menino que caminhava muito comigo, ele era novo, convertido, e vira e mexe alguém me ligava. E aí eu atendia, falei, meu, fulano passou o seu contato para eu falar com você. Eu falei, amém, pode falar, velho. Não, porque eu tô com umas dúvidas aqui e ele falou que você pode me ajudar. Cara, ele estava novo na fé, ele tinha medo de se embaralhar nos assuntos e falava, ó, liga para ele que ele vai te ajudar. Ele acreditava, ele fazia. Ele não falava, mas ele passava o meu contato para as pessoas me ligar e me procurar. Ele estava fazendo a parte dele, dentro da possibilidade dele. Então assim, se a gente acredita, a gente precisa se mover. Se a gente acredita, a gente precisa fazer. Se você tem fé, se você crê nisso, se você crê nesse evangelho, você não pode simplesmente ficar parado. É por isso que o evangelho se chama boas novas. O que são boas novas? Boas o quê? Notícias, cara. Boas novas são boas notícias. O que você faz com uma boa notícia? Não fala nada, né? Fica para você. Até parece, né? Se for coisa ruim, você não fala nada, né? Você, não aconteceu nada. Não, tá tudo beleza. Agora, se você compra um negócio novo, né? É um celular novo, é um carro novo, é algo novo, você está falando, cara. Nossa, olha isso, olha o que aconteceu. É um emprego novo, o quê? Boa notícia. É quando você recebe as boas novas do Evangelho, você recebe a notícia, essa graça te alcança, pô, que você está salvo, que você vai morar na eternidade com Deus, você vai morar lá em ruas, andar em ruas de ouro, aquilo que é mais valioso aqui na terra, quando chegar no céu você vai pisar, cara, você vai pisar, você recebe essa notícia e fica paradão. Uhul.
Cara, as boas novas do evangelho precisam ser anunciada. As pessoas precisam conhecer. Se essa graça te alcançou, se você foi tocado por essa graça, se essa graça transformou a sua vida, transformou o teu interior, te tirou de algo, de um estado totalmente improvável, te colocou onde você está hoje. Se você crê nessa graça, se você crê nessa transformação, você precisa fazer com que ela alcance a vida de alguém. Você precisa anunciar, você precisa se mexer, você precisa fazer as coisas acontecerem, senão não vai ser, senão não vai dar. Você vai ter uma compreensão errada de fé, você vai ter uma compreensão, às vezes, equivocada de fé. Então, olha só, a fé não é para mover Deus, a fé é para nos mover, ok? Então, já gravem isso aí, ó. Para amanhã vocês não forem orar e ficar esperando que o seu Deus não está fazendo nada, né? Então, olha só, o segundo ponto que eu queria falar com vocês, a fé é mais do que acreditar. A fé é confiar em Deus. É completamente diferente. Eu já contei uma historinha aqui, acho que na primeira vez que eu ministrei aqui, quando eu vim de São Paulo ainda, de um carinha que estava andando lá, atravessando numa corda, num cabo de aço. Não sei se vocês lembram disso. Alguém lembra dessa historinha? Então quem ouviu vai ouvir de novo, porque a maioria não ouviu, tá? Então vocês escutam de novo. Olha só, tinha um rapaz que ele estava... Só que eu vou contar mais rápido hoje, tá bom? Tinha um rapaz atravessando duas montanhas em cima de um cabo de aço. Ele estava lá, ele era o the best lá da travessia de cabo de aço entre montanhas. E ele atravessou isso e foi e voltou numa boa. E tinha um menininho olhando lá. E ele falou, nossa, esse cara é muito bom, ele atravessa. Nossa, esse cara é bom demais, ele é o melhor do mundo em travessia. E assim ele foi e voltou duas vezes. Aí ele pegou um carrinho de mão, ou carriola, não lembro o nome aqui. Mas ele colocou lá em cima desse cabo de aço, se equilibrou. E foi, cara, foi com um carrinho de mão lá, atravessou o cabo de aço e voltou. E o menino, nossa, esse cara é muito bom mesmo, esse cara é muito bom. E ele de novo foi e voltou. Aí ele chegou no menino e falou assim, você acredita que eu vou de novo com esse carrinho e volto? O menino falou, acredito, você é o melhor, você é o the best. Aí ele falou, então sobe aí no carrinho que eu vou te levar junto. Aí, não, aí é diferente. São duas coisas diferentes. Você acreditar que ele pode atravessar é uma coisa. Agora você confiar para você entrar no carrinho, para ele te levar e voltar, é outra história. E muitas vezes acontece isso com nós. Nós professamos uma fé em Jesus. Nós falamos que cremos, nós falamos que acreditamos. Mas aí quando é para confiar de fato, você recebe uma palavra de Deus, você fala, não, será que é isso mesmo? Não, mas será que é para eu ir mesmo? Será que é para eu trocar de emprego? Será que é para eu abrir mão do emprego? Será que é para eu ir? Será que é para eu romper? Cara, deixa eu te falar, se Deus está falando, vai. Não queira ser um Jonas, cara. Porque de uma forma ou outra você vai parar lá. Nem que for na barriga do peixe, você vai para onde você deveria estar. Mas você seja obediente à voz do Senhor, cara. Seja obediente a essa voz. Porque se Ele está falando, cara, você precisa confiar. Você não precisa só professar essa fé de falar, eu acredito em Jesus. Eu creio. Acreditar em Jesus, gente, até o diabo acredita. Por isso que ele fala aqui também. Ele fala assim, você crê que existe um só Deus? Muito bem, até mesmo os demônios creem e tremem por isso. Mas não basta só crer, eles creem. Você só crê, você precisa confiar em Deus, cara. Se Deus falar, pula, cara, pula. Mas eu não estou vendo o fundo. Se Deus falou, pula, cara. Pula. Porque se Ele está falando para você pular, com certeza Ele vai estar estendendo a mão para te segurar. Se Ele está falando vai, é porque com certeza Ele já está abrindo portas para que você entre. Se você está para fechar algo e Ele está falando fecha, é porque com certeza Ele já está vendo lá na frente. Deixa eu falar algo para você, eu quero que você grave isso na sua mente. Um dia eu quero fazer uma ministração só sobre isso. Sabe qual é o maior inimigo da sua visão? As suas vistas, cara. A sua vista limita a sua visão. Enquanto o Senhor está vendo lá longe, você está sendo limitado pela sua vista. Deus está vendo um plano maravilhoso para a sua vida, mas você está pensando e olhando para as suas limitações, para as suas fraquezas, para aquilo que você não consegue, enquanto o Senhor está vendo o potencial que você tem e o que Ele pode fazer para te levar muito longe, cara. Só que a sua vista te limita. A sua vista fica olhando os seus defeitos. Moisés, você vai ser o libertador. Mas eu não sei falar direito. Mas eu sou gago, eu tenho um problema na fala. Moisés, você é o libertador, Moisés. Não, mas eu não sei falar direito. Mas, Moisés, você vai ser o libertador. Cara, Deus teve que falar umas 40 vezes isso com Moisés. Gente. Se você fosse Deus, você tinha paciência com Moisés? Não, tá bom, sai daí, pega outra ali. Chama outra e coloca logo para ser o libertador. Chega, Moisés, tá bom.
Mas quando Deus olha para você, Ele vê o seu potencial, Ele acredita em você mais do que você mesmo, cara. Ele acredita mais do que você mesmo. Por quê? Porque você é limitado pela sua vista. Você não sabe o potencial que você tem. Mas Deus já estava vendo lá Moisés atravessando aquele mar vermelho, pisando a seco ali, só que Moisés estava, não sei falar. E aí ele vai e tem que levantar Arão para colocar do lado dele ali, para ajudar ele. Mas isso também foi uma outra lição para nós, sabe por quê? Às vezes você sabe fazer algo, mas tem alguma coisa que está faltando, o Senhor vai levantar outra pessoa que vai completar o seu chamado para você, porque a gente não caminha sozinho, a igreja não se faz no singular, a igreja se faz na unidade. Então, se você não consegue, tem alguém junto para te dar a mão e caminhar junto com você, porque os propósitos se unem. A unidade gera propósito, união gera dissolução, mas a unidade gera propósito. Por isso que o corpo de Cristo é uma unidade, porque tem pessoas para caminhar ao seu lado. Tem pessoas para te ajudar, tem pessoas para te inspirar, tem pessoas para pegar na sua mão. Se você não consegue caminhar, coloca você num ombro e leva. Tem pessoas que estão dispostas a caminhar com você. Então você precisa entender isso. Então você precisa confiar nisso. Você precisa confiar na palavra do Senhor e se agarrar a ela. E é o Senhor que falou, então amém. Então tenha essa convicção. E uma das coisas que vocês vão mais escutar eu falar aqui é que nós não temos que ser movidos pelas nossas emoções, sentir um arrepio no culto, sentir, não. Seja movido pelas suas convicções de quem você é no Senhor. É isso que precisa te mover, é isso que precisa, fazer com que você fique firmado na palavra. Não é um arrepio que tem que te fazer, nossa, hoje o culto foi uma bênção, nossa, foi um mover sério, qual que foi a palavra? Não, mas o culto foi bênção, cara, nossa, o pastor pregou muito, todo mundo glorificando, e o pessoal correndo. Não, tá, mas o que foi pregado? Não, mas eu não lembro, mas foi bênção, cara. Nós temos que ser movidos pelas nossas convicções de quem somos, cara. A nossa identidade de filho, a nossa identidade sobre a fé, sobre de quem somos, de que fomos comprados, isso precisa nos mover, cara. Essas convicções que precisam nos alimentar, é isso que precisa mover a gente precisa ter convicção da nossa fé, ter convicção daquilo que nós acreditamos, ter convicção da fé que nós professamos. Porque senão um dia você vai evangelizar alguém te faz uma pergunta sobre, nossa, que legal, você é crente, mas quais são as bases da sua fé? Aí você, Jesus, né? Jesus, cara. A gente crê em Jesus. E às vezes as coisas básicas a gente não sabe. Por quê? Porque a gente quer o né, cara? A gente quer o mover, mas esquece, do fundamental que é a palavra de Deus, cara. A gente esquece do fundamental que são as nossas bases, cara, os nossos princípios, os nossos valores, as nossas crenças. É isso, as nossas convicções estão aqui. A gente precisa ser alimentado pela palavra. O salmista falava, eu amo essa palavra porque eu medito nela dia e noite, porque isso é o nosso alimento, cara. Isso é o nosso alimento. Então é isso que a gente precisa entender. Não simplesmente declarar uma fé, não somente crer, mas confiar naquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Olha só, o outro ponto, só ainda mais nesse, lembrando que eu anotei aqui, Hebreus 11:6 fala que sem fé é impossível agradar a Deus. Pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e ele recompensa aqueles que o buscam. Buscar é uma atitude sua. Crer, beleza. Só crer? Não, no final ele fala. Mas recompensa também para aqueles que o buscam. Buscar é uma atitude. O Evangelho de João fala que o reino de Deus é tomado à força, a esforço, A gente precisa se esforçar, a gente precisa se mover. Então olha só, sem fé é impossível agradar a Deus, mas temos que crer e buscá-lo. Buscar é uma atitude sua. E eu repito, não adianta você ficar paradão esperando que tudo vai se mover, porque agora você professou a sua fé em Cristo Jesus. Não. Você já viu aquelas pessoas falando assim, nossa, mas eu não ia na igreja, agora que eu comecei na igreja, nossa, é uma perseguição. Nossa, tudo dói agora, é dolorido, mas é claro que é dolorido. Sabe por que é dolorido? Porque agora você tem vida, antes você estava morto. É por isso, hoje você tem vida, cara. Hoje você tem vida, antes estava morto, então nada doía, cara. Mas agora que Jesus te deu a vida, porque Ele é o caminho, a verdade e a vida, agora você tem vida. Então agora quando belisca dói, cara. Agora quando aperta, você sente. Por quê? Porque agora você tem vida. E essa vida que você precisa entender, entre crer, confiar e buscar esse Deus com todas as suas forças, cara. E olha só, a fé, o outro ponto, a fé não é uma questão de foro íntimo. O que é isso? Às vezes você está lá, você acha que a fé é só entre você e Deus, cara. E você está no seu momento ali de fé, seu momento de comunhão, de relacionamento. E cara, a fé
não é só sobre você e Deus. A fé é entre Deus, você e o próximo. Seja o seu local de trabalho, seja a sua vizinhança, seja aqui na sua casa, na casa no sentido de igreja, seja no seu bairro, seja na sociedade. Sabe por quê? Porque você, nessa crença, precisa fazer diferença na vida de alguém, cara. Você precisa. Tem uma frase que eu levo comigo, que é de um amigo que fez seminário comigo. Ele fala assim: o evangelho, ele só faz sentido nas nossas vidas quando, através da minha vida, eu consigo fazer o evangelho fazer sentido na vida de alguém. Agora, se você está aí e não consegue fazer o evangelho fazer sentido na vida de alguém, pode ser que ele ainda não fez sentido na sua vida. Essas boas novas que eu falei, as boas notícias que às vezes você não consegue passar. Por quê? Porque ela ainda não fez sentido na sua vida. Hoje eu recebi uma foto. Tem uma moça lá em Betim, que eu e minha esposa, ela chegou na igreja, na célula que nós fazíamos, na nossa casa, e ela chegou, começou a caminhar na célula, tinha muitas dúvidas. Eu brinco, eu falo que ela foi uma das pessoas que mais sugou o pouco conhecimento que eu tenho. Que quando ela chegava, ela tinha umas perguntas cabulosona, viu? Não era pergunta simples, não. E ela gostava de estudar, faz psicologia, estudava. E aí ela começou a vir, ela se interessou pelo batismo, a gente deu o start para ela se batizou, ela começou a ficar bem assídua na igreja, continuando estudando, já batizada, buscando, aprendendo. E aí ela teve vontade, falou assim: eu quero dar aula para as pessoas que querem se batizar. E aí ela começou, e agora toda vez que o segundo domingo lá é batismo, então batizou 4 pessoas que passaram por ela, e ela mandou a foto para mim. Ela sempre manda a foto, já foi acho que a 3ª turma de batismo que ela ministrou para essas pessoas. E aí eu respondi a mensagem, eu falei para ela assim: o evangelho ele não termina quando se nasce um filho, mas quando se gera um pai. Então olha só, não é você simplesmente ali, ela foi para a gente um filho espiritual. Só que se parasse nela não ia fazer sentido, porque ela precisava passar isso para outras pessoas. E ela falou assim: uau, mesmo longe você me ensinando com mais uma frase. Mas é isso. Além de nascer um filho, tudo bem, mas tem que ser gerado um pai, cara. Esse filho ele tem que crescer, ele tem que ter maturidade, ele tem que dar frutos, ele tem que frutificar. As pessoas precisam ser alcançadas pela vida dele também, porque essa fé ele precisa acreditar e produzir isso. Por isso que a palavra fala de uma árvore que dá o quê? Frutos. Uma árvore que não dá frutos, ela é o quê? Cortada. Quando Jesus chegou naquela figueira e ela estava seca, olha só, cara, você pode ver, Jesus nunca amaldiçoou nada assim. Jesus nunca amaldiçoou nada. Mas quando ele chegou numa árvore que não tinha frutos, ele amaldiçoou e ela secou. Olha só o quão profundo é isso. Uma árvore sem dar frutos, gente. E quem é a árvore? Quem é nós? Nós precisamos frutificar. Esse evangelho precisa fazer sentido. Por isso que Tiago ele bate tanto nessa tecla que ele falou: gente, fé, tudo bem, beleza, mas essa fé precisa surtir efeito. Essa fé precisa produzir algo. Essa fé precisa gerar algo em vocês. E esse algo são os frutos. E frutos que permaneçam. E a gente precisa entender isso. Essa fé ela não pode parar em nós. Ela precisa fazer sentido na vida de outras pessoas. Ela precisa alimentar outras pessoas. Ela precisa ser combustão na vida de outras pessoas. Sabe, nós cantamos aqui: deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar. Mas sabe quem é responsável? Se você olhar no livro de Levíticos, fala sobre o tabernáculo, fala sobre o altar, que o sacerdote tinha que ali colocar lenha, né, para manter aquele fogo aceso. Aquele fogo jamais podia se apagar. E se você lê em Apocalipse, quem são os sacerdotes hoje? Sabe quem são os sacerdotes? Bate assim no peito, ó. Eu. Você é um sacerdote. Sabe quem tem a missão de deixar o fogo aceso? Você. E com o que você está alimentando esse fogo? O sacerdote colocava lenha ali todos os dias. Sabe o que é a lenha representando para nós? Aquilo que você se alimenta. O que você tem se alimentado? Você tem alimentado a sua vida espiritual? Quando você pega e vai no YouTube, você assiste o quê? Sabe, quando você vai ler alguma coisa, você lê o quê? Quando você vai tirar um tempo sozinho, você tira esse tempo para quê? Tudo isso é alimento que você está colocando ou na sua vida espiritual ou alimentando a sua própria carne. É você que decide o que você alimenta, porque você é o sacerdote. Nós somos aí, né, uma geração eleita, um sacerdócio real, como diz a carta de Pedro. Você é um sacerdote real. Então, o que você tem se alimentado? O que você tem comido aí? Qual é a lenha que você tem se abastecido? Sabe, que fogo você tem colocado dentro de você? Porque se você olhar na Bíblia, muita gente fala do fogo, 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 mas esquece
Que existe um fogo na Bíblia que é um fogo consumidor, cara. É um fogo consumidor. Então tem que tomar cuidado quando você vê alguém orando, né, falando, e desce o fogo. Assim, não, depende, né? Que fogo, né? Que fogo? Você tem que ficar ligeiro, né? Porque senão você vai ser queimado lá, consumido, nem sabe por quê. Então assim, você tem que entender. Tem um fogo que consome, cara. E tem um fogo que vem para consumir o pecado, mas brilhar aquilo que nós temos de Cristo em nós. E é isso que a gente precisa ter, esse discernimento. A gente precisa ter esse discernimento. Sabe, de qual fogo nós estamos clamando, de qual fogo nós estamos pedindo. Porque a função de alimentar é nossa. Você que precisa alimentar. Você tem um tempinho. Olha só, eu fui estagiário. Não sei se tem alguém aqui que é estagiário, mas quem já foi estagiário sabe o que é ser um estagiário, gente. E eu fui estagiário, sabe do quê? De direito. Pô, gente, pensa num cara que andou... Eu conheço todos os fóruns da cidade de São Paulo. Todos os fóruns trabalhistas. Cidade Osasco, Barueri, todos ali, todos. São Bernardo, ABC Paulista, Diadema, Mauá, todos os fóruns trabalhistas. Já fui. Já foi, mas já fui também. Ah, mas aquele nem tem. Não, mas eu sei, se tivesse eu tinha ido já. Eu já fui em todos. E sabia que o momento que eu mais li a Bíblia foi quando eu era estagiário? Porque eu andava tanto de trem, cara, tanto de trem. E o cara, hoje eu vou ler a carta de Paulo a Filemon. Hoje eu vou ler Coríntios. E fui lendo ali, ó, o momento que eu mais li a Bíblia, cara, foi no celular e dentro do metrô. Porque assim, você não precisa usar as mãos para andar no metrô de São Paulo, né? Você não cai, não se preocupa. Você pode ficar tranquilo, você pode soltar o braço, parar assim, ó, que você vai ficar de pé, não tem problema. Vai ter tanta gente que você bate no lado, é normal, ninguém mais liga quando você encosta um do lado. Então você tá aqui, ó. Eu tô lendo. Foi o momento que eu mais li a Bíblia. Sabe por quê? Era o tempo que eu tinha para me alimentar. Era o tempo que eu tinha para me alimentar, cara. E eu queria me alimentar de algo produtivo. Então, os seus tempos livres você precisa se alimentar. Seja um vídeo de devocional de 5 minutos, seja um podcast que você coloca no ouvido ali, escuta uma palavra de 3 minutos, de 1 minuto, mas se utilize. Gente, o tempo, ele é precioso. Eu quero falar algo para vocês aqui. Algumas pessoas podem me contradizer contra isso, porque existem milhares de pessoas que são gestores do tempo, que fazem administração do tempo. Eu quero falar algo para você. Não existe administração do tempo. Porque o tempo é o mesmo para todo mundo. Tem 24 horas, você não consegue mexer nele. Você precisa administrar a sua vida, cara. Você precisa administrar a sua vida com os seus propósitos. Sabe quando uma pessoa fala assim, não tenho tempo? Não, ela tem tempo, porque o tempo é o mesmo. É 24 horas para todo mundo. Ela não tem prioridades. Porque tempo é igual a prioridade. Tempo é igual a prioridade. Churrasco, pode ser meia-noite, o cara vai. Oração, meia-noite. Não, cara, meia-noite é tardão. Amanhã eu vou acordar cedo, amanhã eu preciso trabalhar, né? Eu acordo 5 horas, eu acordo 6 horas. Não dá, cara. Mas o churrascão meia-noite. Não, meia-noite, tá, beleza, que isso? Pô, meia-noite é dia, né, cara? Vamos embora, né? Vamos pra cima, Que isso? O que nos falta é prioridade, cara. É priorizar. Porque Jesus, quando ele estava subindo lá para o Gólgota, cara, carregando a cruz, e quando ele carrega o madeiro, quando eu falo assim, ó, tome a sua cruz, né? Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz. Sabe o que significava carregar a cruz? Você está carregando aquilo que ia te matar, cara. Você estava carregando a sua sentença de morte nas costas, era isso que significava. Então olha só, Jesus ali no Gólgota, cara, ele priorizou a minha vida, ele priorizou a sua vida. Sabe um versículo bem famosão que todo mundo gosta, João 3,16? Porque Deus tanto amou o mundo, né? Amou o mundo de tal maneira. Quando fala que Deus amou o mundo fica é muito amplo, né? Você fala, não, Deus amou o mundo. Pega a sua Bíblia, João 3,16, risca a palavra mundo e escreve seu nome lá. Porque Deus amou o Denis de tal maneira, cara, que deu seu único filho. Seu único filho. Creio que grande parte aqui é pai. Eu não era pai, então quando você é pai, você compreende mais o amor de Deus. Isso aconteceu comigo. Isso aconteceu comigo. Quando o meu filho nasceu, eu comecei a ter uma visão maior do amor de Deus, porque eu não sabia o que era entregar um filho, eu não sabia o que era perder um filho. Eu não sabia o que era isso, porque eu sou filho, mas eu não era pai. Então eu não sabia. E aí, um dia, pai de primeira viagem, né? Normal. O Thomas lá, pequenininho, algumas pessoas já conheceram o Thomas, que ele tá numa fase que ele é uma bênção, gente. Ele é uma bênção demais. E ele pequenininho assim, começou a engasgar. E pai de primeira viagem, né, cara? Não sei se não tá
que está acontecendo, né? E aí eu comecei a virar ele, eu lembrei que tinha que virar, minha esposa pegou, a gente virou ele, começou a dar uns tapinhas nas costas assim e tal, e na hora ali, aquela tensão, sabe, ele engasgado, a gente bateu nas costas dele e ele voltou assim. Aí eu olhei para minha esposa assim, ela olhou para mim e os dois começou o olho lacrimejar assim. Eu falei, nossa, cara. E na hora eu falei assim, nossa, amor, agora a gente está compreendendo um pouquinho a mais o amor de Deus por nós, cara. O Thomas só engasgou, já foi motivo da gente ficar tenso ao ponto da gente chorar aqui, o olho lacrimejar por causa dele. Imagine Deus, cara, com o seu único filho. Ele não perdeu, ele entregou o filho dele, cara. Ele entregou. Sabe, a razão nossa, quando o seu filho está passando por alguma coisa, não é você empurrar ele, não, é você proteger ele para que pegue em você, né? Se vai cair alguma coisa nele, você se coloca na frente. Cara, Deus não. Ele entregou, cara. Isso vai totalmente contra a razão, contra a lógica, cara. É por isso que Deus não se explica, cara. Se Deus se explicasse, A mais B é igual a Deus, o relacionamento dele não seria por fé, cara. Porque você explica. E Deus não quer ser explicado, porque Ele quer que você confie. Ele quer que você acredite nele, que você tenha fé nele, confie nele, ao ponto de você falar, eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, a minha vida é sua, pode fazer o que você quiser. E o último ponto que eu queria falar aqui, para a gente não avançar no horário, é isso tudo, é o fechamento de tudo isso que nós estamos falando, que não basta só você ter a fé. Eu quero que você tenha isso em mente, tá, gente? Eu estou falando aqui, não estou falando que a salvação é pelas obras, a salvação vem pela graça, mediante a nossa fé, e isso vem do Senhor, tá? Nós sabemos isso, Efésios 2:8, tá? Não venha falar outra coisa além disso. Mas isso precisa gerar algo em nós. Então não basta simplesmente você crer. Você precisa mostrar isso. As suas atitudes precisam ser mostradas. O seu estilo de vida precisa ser mostrado. As pessoas precisam olhar para você e ver isso. Sabe o lifestyle, né? A palavra da moda, assim, Jesus lifestyle, né? Seu estilo de vida precisa demonstrar aquilo que você crê. Se você crê, isso precisa ser notório na sua vida. Se você crê isso, as pessoas precisam olhar para você e falar assim, aquele cara é diferente. Sabe, aquele cara tem algo diferente, aquela pessoa, aquela moça, aquela senhora, aquele jovem, aquele adolescente, aquela criança. Antes de vir para cá, eu vim para cá no sábado à noite, cheguei no domingo de manhã. Eu fui visitar o avô da minha esposa, ele está no hospital, ele teve um derrame pleural, né, que é água no pulmão. E eu fui lá visitá-lo no hospital, subiu eu e o Thomas. O Thomas ele já conta como um visitante, só podia 2, então a Bruna ficou lá embaixo e eu subi com ele. E aí eu falei assim, ele se chama seu José Balbino, eu falei, posso orar pelo senhor? Ele falou, pode, claro, pode orar. Foi muito engraçado, Thomas, cara, isso me chamou muita atenção. Eu falei, Thomas, vamos orar pelo vovô. Coloca a mão nele e fecha o olho. Meu filho tem 1 ano e 8 meses, ele fez assim, ó. Sabe, eu comecei a falar, a declarar a cura sobre a vida dele, e o Thomas ficava assim, ó, amém, 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 amém. E eu achei engraçado aquilo, e eu fiquei de olho, orando de olho aberto, e ele só parou de falar amém quando eu falei amém. Olha só, sabe por quê? Porque não que ele já às vezes entende o que ele está fazendo, mas ele olha aquilo que eu faço, não o que eu falo. Eu posso falar, Thomas, não pode, não pode, não pode, não pode. Mas se eu não demonstrar isso em atitudes, cara, ele vai fazer. Ele é criança, o não para ele é como se fosse um start para fazer, né? Você fala não, aí que ele vai mesmo e faz, né? É automático. Mas ele vê a gente orando, ele vê a gente louvando, ele vê a gente lendo. Você vê ele na igreja assim, é lógico, está numa criança, está na fase de correr, de bagunçar, mas quando ele para no louvor, ele fecha o olho, levanta a mão assim, ó. Ele nem sabe o que está rolando, mas ele vê as pessoas fazendo, ele vê a gente fazendo. E é isso que precisa ser visto. O mundo precisa nos ler, cara. Eles precisam ver em nós a fé que nós professamos. Eles precisam ler em nós. Nós somos uma carta lida por este mundo, cara. E é essa fé, e é essas obras que precisam ser produzidas em nós quando nós cremos, quando nós professamos nossa fé, quando nós declaramos, quando nós levantamos a mão, quando nós vemos aqui na frente essa transformação. Precisa transformar a vida das pessoas lá fora.
Amém? Queria que você ficasse de pé no seu lugar nesse momento.